Você acha que é você quem pensa? Que é você quem decide? E se eu te dissesse que há uma voz dentro da sua cabeça que não é você, mas o programa que controla você? O ego, o sistema operacional da Matrix. A ilusão projetada para te fazer acreditar que você é um nome, um corpo, uma história. Ele não quer que você questione, ele quer que você obedeça. Nasça, estude, trabalhe, consuma, envelheça e morra, sem jamais descobrir quem realmente é. Este vídeo é um corte profundo, um portal. Aqui você vai entender em apenas 5 tópicos impactantes quem é o ego e quem é o verdadeiro você. Vai ver como o ego foi programado para te manter em modo automático e como você pode desinstalar esse sistema. O que vem agora pode ser desconfortável. O ego vai resistir, vai tentar te distrair, te fazer pular o vídeo, te fazer achar que isto não é para você. Mas se você ficar até o final, você vai ter a oportunidade de expandir ainda mais a sua percepção. Porque a verdade não é nova, ela é muito antiga e ela está adormecida dentro de você, esperando o momento certo para despertar. No tópico 1, você vai descobrir quem realmente está falando dentro da sua mente e entender que a voz que você chama de eu nunca foi sua. No tópico 2, você vai ver como o ego foi criado como um programa da Matrix, uma inteligência emocional implantada para controlar sua percepção. No tópico 3, você vai aprender como o ego cria o sofrimento e te faz repetir os mesmos ciclos infinitamente. No tópico 4, você vai compreender como o eu verdadeiro começa a despertar e silenciar o ego, tomando de volta o controle do jogo. E no tópico 5, você vai receber a revelação final: como dissolver o ego e viver em total liberdade, sendo o criador consciente da sua realidade. Cada palavra aqui foi feita para ativar algo em você. E se algo dentro de você começar a se incomodar, sorria, porque é o seu ego tentando não morrer. Matrix, a escravidão invisível do ego. Tópico 1. A voz que você chama de eu nunca foi sua. Você acredita que pensa, mas na verdade é pensado. Essa voz dentro da sua cabeça, que critica, compara, julga e teme, não é você. Ela é o software central da Matrix, instalado em silêncio enquanto você crescia, enquanto o mundo te dizia quem você deveria ser. Você é isso. Você não pode aquilo. Você precisa merecer. E assim, pouco a pouco, você foi trocando a sua consciência por um script. O ego fala com a sua voz, mas vibra na frequência do medo. Ele se disfarça de razão, de prudência, de cuidado, mas o propósito dele é um só: manter você dentro da jaula invisível da identidade. Ele é o narrador da história que você acredita viver, mas é também o roteirista que nunca te deixa mudar o final. E você, acreditando ser o personagem, esqueceu que é o autor. Observe com calma. A voz que duvida de você não é você. A voz que te faz reagir não é você. A voz que cria culpa, que cobra, que repete e se der errado, não é você. Ela é a soma das vozes que você ouviu do mundo, condensadas num eco mental chamado ego. Um fantasma da Matrix que habita sua mente e se alimenta de atenção. Feche os olhos por um instante e escute esse ruído interno. Ele tenta se justificar, tenta te convencer. Mas perceba, existe algo mais profundo por trás desse ruído. Um espaço silencioso, lúcido, sereno. Esse espaço é você. É a consciência observando o programa. Quando você começa a ver o ego como um programa, o jogo muda. Você deixa de reagir. Você começa a observar. E a Matrix começa a perder o controle. Agora que você sentiu o primeiro rasgo na ilusão, prepare-se, porque no tópico 2, você vai descobrir como o ego foi criado como um programa da Matrix e porque ele é a ferramenta perfeita para aprender a consciência dentro da limitação humana. Tópico 2. O ego, o programa da Matrix que se alimenta de atenção. O ego é o sistema operacional da Matrix. Ele não está fora, ele está dentro. Ele se instala sorrateiramente, como um vírus de código invisível, enquanto você acredita estar sendo você. Mas na verdade, ele é o vigilante interno programado para garantir que você nunca desperte. O ego precisa de drama, precisa de conflito. Ele se alimenta da sua reação, da sua culpa, da sua pressa em consertar o que nunca esteve quebrado. É por isso que ele te faz correr atrás de validação, de status, de razão. Porque enquanto você busca ser alguém, você se afasta daquilo que sempre foi.
o todo. E enquanto você luta para se provar, a Matrix ganha energia. Perceba na ironia. O ego te convence de que você tem controle, mas o controle é a coleira dele. Ele te faz acreditar que pensar demais é ser inteligente, quando na verdade é apenas o modo dele te manter hipnotizado. Cada pensamento repetitivo é um loop de energia, um looping emocional que mantém o sistema funcionando. E quanto mais você reage, mais o programa se fortalece. O ego não quer o seu despertar, ele quer a sua distração. Ele te oferece o passado e o futuro como realidades, só para que você nunca perceba o presente. O único ponto fora do alcance da Matrix. Porque aqui, agora, nesse instante, se você apenas parar de reagir, o programa colapsa. O ego não sobrevive no silêncio. O silêncio é o antivírus da consciência. É o código que o ego não consegue decifrar. Agora que você começa a enxergar a engenharia da ilusão, se prepara, porque no tópico 3, você vai entender como o ego manipula suas emoções e pensamentos para te manter vibrando na escassez, no medo e na separação. E o mais assustador é que ele faz isso com o seu próprio consentimento. Tópico 3. O jogo emocional do ego. Como ele usa o medo e o desejo para te prender. O ego é o maior manipulador emocional da existência. Ele te conhece mais do que você mesmo, porque foi ele quem te convenceu a acreditar que você é você. Ele brinca com 2 botões, medo e desejo. O medo te paralisa, o desejo te prende. E ambos fazem você girar no mesmo eixo, acreditando que está se movendo, quando na verdade está apenas girando em círculos, dentro da mesma cela mental. O medo é a sombra projetada do controle. Ele sussurra, e se der errado? E se te julgarem? E se te deixarem? E o corpo reage, frio nas mãos, nó na garganta, o coração acelerando como se algo terrível fosse acontecer. Mas nada está acontecendo. Só o ego ativando o alarme de incêndio dentro da sua mente. Ele cria labaredas ilusórias para você se distrair apagando incêndios que nunca existiram. E quando o medo se cansa, entra o desejo, disfarçado de esperança. Quando eu tiver aquilo, eu serei feliz. Quando eu for alguém, eu vou me sentir completo. Mas o desejo é o outro extremo do mesmo chicote. Ele te faz correr em direção a algo que nunca se alcança, porque o ego precisa que você acredite que ainda falta algo. Se você percebesse que nada falta, ele deixaria de existir. Ambos, medo e desejo, são frequências baixas, densas, projetadas para te manter na escassez vibracional. E é aqui que o jogo da Matrix se fortalece. Ela te oferece distrações, promessas e problemas em escala infinita. E o ego atua como tradutor do caos. Reaja, ele diz. Você precisa resolver, precisa lutar, precisa vencer. Mas toda vez que você reage, o sistema ganha. Toda vez que você silencia, o sistema perde. Porque no silêncio não há medo, não há desejo, há poder. Agora que você compreendeu o jogo emocional do ego, se prepare, porque no tópico 4, você vai descobrir como o ego criou a ilusão da identidade. Uma máscara feita de memórias, rótulos e crenças. E como se libertar dela. Tópico 4. A ilusão da identidade. Você não é o nome que te deram. Desde o primeiro suspiro, o sistema se apressa em te batizar. Não apenas com um nome, mas com uma forma, um molde, um manual de instruções invisível. Você é isso. Você pertence aqui. Você deve ser assim. E o ego grava tudo. Ele arquiva rótulos, memórias, elogios e feridas, costura tudo em um tecido vibracional e te convence de que esse tecido é você. Mas quem você seria se arrancasse todas as etiquetas? Quem seria se esquecesse o nome, a história, as opiniões, as dores e os títulos? Silêncio. Você percebe? O vazio que surge não é ausência, é presença. Porque sem o personagem, o palco some e o que resta é o observador, puro, atemporal, ilimitado. O ego te vicia na máscara da identidade. Ele precisa de um personagem para continuar existindo. Se o personagem cai, ele morre. Por isso ele te distrai com comparações, julgamentos, lembranças e expectativas, criando um holograma de você dentro de uma realidade programada para te fazer esquecer quem observa. Você acha que está vivendo, mas está interpretando. Você acha que está evoluindo, mas está repetindo papéis. Agora imagine por um instante que toda a sua vida fosse uma simulação e que cada pensamento seu criasse o cenário seguinte. Quem seria o criador e quem seria o avatar? A resposta ecoa em silêncio. Você nunca foi o personagem.
Você é o criador que sonhou o personagem. E quando essa lembrança desperta, algo acontece. A energia muda. O corpo vibra diferente. O mundo começa a responder de outro jeito, como se estivesse te reconhecendo de volta. Porque o todo só se revela quando você deixa de atuar. Agora que você enxergou a ilusão da identidade, se prepare, porque no tópico 5 você vai descobrir o ponto de virada. O momento em que o ego tenta resistir à libertação e o que acontece quando você finalmente o atravessa. Tópico 5. O último jogo do ego, o medo da liberdade. Quando você começa a despertar, o ego entra em desespero. Ele sussurra, cuidado. Você vai perder tudo. E o mais irônico é que ele não está mentindo. Você vai perder mesmo. Vai perder o medo. Vai perder a culpa. Vai perder o drama que te fazia acreditar que era alguém. E é justamente por isso que ele tenta te prender de volta no velho ciclo. O ego não teme o fracasso. Ele teme o silêncio. Porque no silêncio ele deixa de existir. E é nesse ponto que muitos voltam para a velha programação, acreditando que a dor da mudança é castigo, quando na verdade é só o ego gritando para não morrer. Ele diz: isso é perigoso demais. Você vai enlouquecer. Você vai ser rejeitado. Mas na verdade, é ele quem enlouquece. É ele quem está sendo rejeitado. O ego é como um guardião de uma prisão que acredita estar te protegendo. Mas o que ele protege, na verdade, é o próprio medo de desaparecer. Ele cria causa emocional. Faz você duvidar do seu despertar. Tenta te fazer se identificar com o sofrimento outra vez. Porque se você sofrer, ele respira. E se você reagir, ele vence. Mas há um segredo que o sistema jamais quis que você soubesse. O ego só existe na resistência. Se você não resiste, ele se desfaz. Ele se alimenta da luta. E quando não há luta, não há ego. É como sombra diante do sol. Não há escuridão quando a luz é total. Por isso, o verdadeiro despertar não é uma guerra, é um abandono. Você não vence o ego, você o transcende. Você o observa como quem assiste um sonho se dissolver ao amanhecer. Você percebe a voz tentando te convencer, mas não responde. E nesse instante, algo dentro de você sorri. Porque sabe que o você que o ego tenta proteger nunca existiu. Agora, a consciência desperta. E no silêncio ela entende. Não há mais nada a perder. Porque tudo já era ilusão. E é aqui que a jornada muda de nível. Se este vídeo chegou até você, não foi por acaso. A Matrix tenta apagar esses rastros, mas o universo sempre encontra um jeito de fazer a verdade chegar a quem está pronto. E se você sentiu algo diferente aqui dentro, um arrepio, um silêncio, um estalo, é o seu eu verdadeiro despertando e dizendo: continue. Por isso, não pare aqui. Reveja este vídeo. Sim, até mesmo com o volume baixo enquanto vive seu dia. Essas palavras não são apenas sons, são códigos vibracionais que continuam agindo dentro de você, dissolvendo as camadas da ilusão. E quando terminar, mergulhe nos outros vídeos do canal. Cada um deles é uma chave. Cada um deles abre um novo portal dentro da sua consciência. Deixe o seu like. Ele não é só um gesto. É uma assinatura energética que diz para o universo: eu escolho despertar. Se inscreva no canal. Assim, você garante que a vibração da verdade continue alcançando você. E compartilhe este vídeo com alguém. Talvez essa pessoa esteja presa na Matrix e você será a ponte que o universo usará para libertá-la. Você não está assistindo a um conteúdo, você está lembrando quem você é. E esse é o primeiro passo para que o todo desperte em você e, através de você, um novo mundo.